Muito bem, o programa Saúde e Movimento já está no ar, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Aqui ao meu lado já está a nossa primeira convidada, que é a Cibele Sanches. Ela é multiespecialista em gestão de pessoas e tem diversas formações e vai compartilhar aqui conosco um pouquinho sobre a psicologia organizacional. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Cibele. Olá, muito obrigada pela recepção. Nós que agradecemos a tua participação. Você que já participou, né, aqui da TV Galega. Sim, já estive aqui antes. Agora está aqui no nosso programa para falar, então, sobre saúde, mas saúde dentro das empresas. Então, eu gostaria que você, antes de adentrar um pouco mais, né, nesse tema da organizacional, eu gostaria que você se apresentasse. Falei que você tem diversas formações. Então, para quem ainda não te conhece, faz aí um breve resumo da tua história. Perfeito, muito obrigada. Eu sou formada em psicologia, mais de 20 anos, né? Já tenho um pouquinho de história pela Federal do Rio Grande do Sul. Eu sempre trabalhei no ambiente organizacional, desde que eu entrei na área de psicologia, foi um desejo meu. E vim estudando diversos itens nesse sentido, então fui fazer MBA em gestão empresarial, eu fui fazer um MBA em indústria avançada, também conhecido como indústria 4.0. Estou fazendo uma pós-graduação no momento em neurociência e psicologia aplicada, fora diversas outras temáticas que eu acabo estudando e me desenvolvendo. Venho aí de mais de 20 anos dentro do ambiente de gestão e o ambiente organizacional também, sempre com essa preocupação de como posso fazer, como posso viabilizar para que as pessoas possam colocar o seu melhor no trabalho. Porque afinal de contas a gente passa bastante tempo trabalhando, é bom ser bom, né? Exatamente. Sibeli, quando a gente fala de organização, de meio corporativo, de empresas, de que forma que a gente pode trabalhar a saúde nesse meio? O que a psicologia, né, tem tanto para ensinar e para trazer dentro então do meio corporativo? Muito bem. Quando a gente fala de saúde, é uma temática bastante ampla, né? A gente tem que entender de diferentes perspectivas. Com os últimos anos, a gente vem evoluindo muito e falando de saúde física, o que, se a gente pega uma perspectiva histórica, a gente nem sempre estava preocupado com isso, né? Então a gente também está vivendo mais e com isso a gente precisa se preocupar mais com saúde, né? Precisa estar bem, não basta viver bastante, tem que chegar lá bem. E a gente tem gradualmente evoluindo nessa escala e falando de bem-estar psicológico, emocional, mental, dentro das diferentes classificações. E é muito importante a gente dizer que isso não é frescura. E quando a gente fala de bem-estar, eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo, não é ficar em puff colorido e parede colorida, apesar de eu gostar dos dois. É o sentir-se bem. Quando a gente fala em bem-estar, ele tem um nível de dificuldade, porque a sua definição de bem-estar provavelmente é diferente da minha, assim como das pessoas que estão nos vendo. Então a gente tem muitas variações. O que é bom para um não necessariamente é bom para outro. E o que acontece? Como eu comentei, eu fui estudar indústria avançada, indústria 4.0, eu e um monte de engenheiro. O que a psicóloga faz no meio de um monte de engenheiro? Porque não é esse momento de transformação digital que a gente vive, não é tecnologia, é gente. A gente precisa de pessoas para poder desenvolver esse mundo, para poder fazer essa caminhada. E aí, o estar inteiro, o estar bem, é o que permite a gente usar criatividade, é o que permite a gente aprender, é o que permite a gente resolver problemas complexos, que são algumas das habilidades, inclusive listadas como habilidades do futuro. Então, quando a gente vai falar de bem-estar, como a gente promove que as pessoas estejam bem dentro das organizações, o que não quer dizer que não tenha pressão, sim, tem, né? E exatamente por ter, como é que a gente dá recurso para elas poderem trabalhar adequadamente neste ambiente. Exatamente. E quando você fala, né, da questão da criatividade, né, da pessoa estar inteira, nós percebemos, né, que com a questão da pandemia, né, a questão do próprio home office, das pessoas saírem desse ambiente, né, do trabalho, estarem em suas casas, acabou expondo muito mais, né, a nossa saúde, como realmente nós estamos. E também aumentaram, né, os casos de ansiedade, de estresse, de toque, de diversos transtornos. E saiu agora recentemente também, né, uma novidade em relação ao burnout. Sim. Então eu gostaria que você comentasse sobre isso. Para quem não sabe, né, o que é o burnout, como identificar e de que forma então a psicologia ela pode ser eficaz nesses casos. Perfeito.
Em 2019, já estava saindo o anúncio da Organização Mundial da Saúde de que o burnout, neste ano, e já vou explicar o que é, ele seria classificado como uma síndrome ocupacional. Tá? Ele já estava dentro do Código Internacional de Classificação de Doenças, do CID, só que ele era um problema individual. A grande mudança foi colocar, se a pessoa adoece e desenvolve burnout, isso é por questão da empresa. Então essa é a grande mudança que a gente tem em relação à classificação. Dentro do ambiente organizacional, né, empresas com pessoas com doenças geradas pelo meio ocupacional, isso acarreta uma série de questões ligadas a INSS, multas, enfim, uma série de outros pontos que eu não vou entrar aqui neste momento, mas só para deixar essa pitadinha aqui. E o que acontece? Em função da pandemia, porque vamos lembrar, né, 2020 a gente teve uma grande virada aí, obviamente a emergência sanitária foi falar de Covid e cuidar disso, e sim, você está correta em trazer essa referência, porque a gente foi colocado num ambiente de muito estresse. Do dia para a noite, né, fazendo 2 anos, aí foi o dia do vai todo mundo para casa. E que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, e a gente ainda tem muita dúvida. Então, ambientes de incerteza, de aumento de demanda, não é porque eu tenho uma dúvida, mas é porque eu não faço a mínima ideia do que vai ser. Esse sentimento de perda de controle, esse sentimento de que eu não consigo lidar com a situação, são pontos, inclusive, do burnout. Então, respondendo aqui, o que é o burnout? Ele é uma síndrome ocupacional, ou seja, um conjunto de sintomas desenvolvido no ambiente de trabalho por um estresse que não foi adequadamente gerenciado. Então, se a gente olhar a definição, vai sair, a definição do dicionário é mais ou menos essas mesmas palavras, né? Dentro desse sentido. E ele tem 3 dimensões. Né? A gente fala de exaustão emocional, a gente fala de despersonalização, ou seja, um afastamento dos sentimentos, tanto dos meus quanto dos outros, e uma baixa realização profissional. O burnout não acontece assim do dia para a noite. Ele é cumulativo. Né? A gente tem algumas estatísticas, ainda pré-pandemia, de 5 a 6% da população do Brasil em burnout ou pré-burnout. E aí alguns dos sintomas, né? Sabe aquele cansaço? Quer dizer, espero que você não saiba. Sabe, né? Aquele cansaço que não passa, né? Aquela coisa que você olha assim, não tem saída, né? Você fica num estado de exaustão tamanho. Qualquer coisa dá vontade de chorar, gritar, berrar, reações diferentes do que você costumava ter. Esse é um ponto. A questão do distanciamento, eu não quero mais, né? Não é o distanciamento físico por causa da pandemia, assim, eu não quero mais porque as pessoas me irritam. Né? Você imagina um professor que reclama que os alunos têm dúvida, mas ele é professor, né? As pessoas trabalham com ele por dúvida. E aí o último nível que a gente tem, que é a baixa realização profissional, é exatamente isso. Puxa, a pessoa se dedicou, construiu aquela carreira, ela começa a performar mal. Ela ia bem e começa a ir mal. Então você tem mudanças de comportamento. Então isso um pouquinho sobre o que é o burnout. Certo. E aí, então, para finalizar, né, essa parte do burnout, de que forma, então, um psicólogo, ele pode atuar dentro das empresas e até mesmo, né, esse funcionário por encaminhamento, né, de que forma isso pode até ser feito de uma forma preventiva. Exato. Justamente para que esse colaborador, ele não chegue, né, nesse ponto de uma estafa mental. O melhor combate ao burnout é não deixar chegar no burnout. Nem tudo que é problema no trabalho é burnout. Isso fica para tema para outras conversas. Então a gente tem tanto do lado da empresa quanto do lado do indivíduo. Do lado da empresa, um psicólogo que olha e começa a ver as mudanças de comportamento, porque no início é muito sutil, né? Pode começar a fazer uma intervenção e adequar, ajudar o gestor a adequar esse equilíbrio entre demandas e recursos, né? Para que a pessoa não entre num estado de cronificação de estresse. Dentro do ponto individual, a questão de aprender a trabalhar as emoções, né? Então, terapia ajuda muito, autoconhecimento ajuda muito, definir processos de mentoria, coaching também ajudam nas questões de recursos que eu tenho para lidar com o meu trabalho, como eu me dou conta dos meus gatilhos. Isso ajuda a dar mais recursos para as pessoas, e o psicólogo ele tem um papel que pode ser muito, muito precioso nessa prevenção.
Com certeza, porque quando a gente fala de saúde, aqui é sempre, né, uma fala repetida e sempre vamos repetir aqui no programa Saúde e Movimento. Precisamos falar sobre qualidade de vida, precisamos falar sobre o ser como um ser integral, né? Não adianta colocar aquela pessoa lá como uma máquina para produção e não entender que tem um ser humano ali, né, Cibele? E pra gente finalizar então a tua entrevista, eu gostaria que você comentasse brevemente quais são as suas formas de atuação hoje, né? Você falou ali das suas formações no início da entrevista, a gente falou um pouquinho sobre esse meio corporativo, né, sobre o burnout. Como que você hoje atua, né? Como que é a tua forma de trabalho dentro das empresas? Certo. Hoje eu atuo dentro das empresas tanto com trabalhos em grupo quanto com trabalhos individuais, então orientação de carreira, mesmo com estratégias de combate ao burnout, né, de enfrentamento, treinamento, sensibilizações, né, de questões técnicas, como a gente gere melhor as pessoas, trabalho muito no âmbito da liderança e também desenvolvendo recursos dentro da saúde no trabalho, no sentido de como lido melhor com o ambiente de trabalho, lembrando que isso não quer dizer que a gente tem que engolir tudo. É como a gente desenvolve recursos internos, né, e como a gente identifica, isso aqui passou do ponto, isso aqui não passou do ponto. Então, tanto questões individuais quanto em grupo com as empresas. Muito bacana. Você que é empresário, então, né, gostou dessa entrevista aqui com a Cibele, ficou interessado em trazer a psicologia, então, dentro aí da sua empresa, da sua loja, da sua clínica, para entender um pouquinho mais do trabalho da psicologia organizacional. Fica a dica aí, né, de procurar uma psicóloga especialista na área, na verdade, multi-especialista, né? Cibele, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, né, por falar sobre esse tema. A gente, na verdade, sempre precisa ficar falando sobre saúde e sobre tudo aquilo que permeia esse tema, mas muito obrigada pela tua participação e eu quero pedir então para você aproveitar esse espaço, deixar os seus contatos aí para as pessoas te conhecerem e também tirarem dúvidas. Claro, claro, vai ser um prazer. Quem quiser conversar, à tua disposição. Quem me conhece sabe que eu adoro trocar uma ideia, né? Vocês podem achar de duas formas muito fáceis na internet. Pode entrar tanto em www.cibelesearch.com.br ou www.rumodh.desenvolvimentohumano.com.br, onde vocês conseguem entrar em contato comigo. Inclusive, tem bastantes materiais que eu compartilho nas redes sobre o assunto do burnout, liderança, entre outros tópicos envolvendo o ambiente organizacional. Legal, muito bacana. Obrigada mais uma vez. E você que está nos assistindo, se você identificou algum desses sintomas aí que a Cibele mencionou, procure um profissional, né? Faça uma avaliação, faça terapia. O programa Saúde e Movimento vai para um breve intervalo comercial, mas fique conosco que nós já voltamos.